Vamos lá agora para a segunda questão, tá? Glauco, aluno e amigo de Jonas, tinha um desejo de comprar um cavalo que pudesse cavalgar e fosse reprodutor, pois tinha intenção de começar uma criação de equinos em sua fazenda. Jonas, ao saber disto, emprestou a Glauco o cavalo alazão, manga larga machador e garanhão, em 10 de abril de 2019. 10 dias depois, Glauco e Jonas resolveram fazer o contrato de compra e venda do cavalo alazão no valor de R$ 2.000. Glauco gastou R$ 500 em vacinas e regularização junto às autoridades pecuaristas do estado. Acontece que, em 30 de abril de 2019, Glauco teve a confirmação, após tentativas de reprodução, de que o cavalo alazão era infértil. Jonas, ao ser informado, se disse surpreso, pois não tinha conhecimento da infertilidade de alazão. Você foi contratado para ser advogado de Glauco. Glauco possui algum direito? Se não, por quê? Se sim, qual e quais as ações podem ser ajuizadas? Qual o prazo para tal e a partir de quando começa a fluir? E Glauco, muito chateado, quer o ressarcimento do valor gasto em vacinas e na regularização e mais indenização por danos morais e lucros cessantes. É possível? Se sim, por quê? Se não, por quê? Veja, antes de mais nada, a gente precisa identificar o que é que está na questão. Então a questão está tratando de vício redibitório. Então qual era a primeira coisa a você fazer enquanto estudante, sabendo que essa prova poderia ser consultada, era abrir o código no artigo do vício redibitório, a partir do artigo 441. Você tinha que olhar a questão com o código aberto, seja o código, seja os nossos slides, que nós também fizemos e tratamos sobre a questão dos vícios redibitórios. Então, o que é o vício redibitório? É um vício oculto que pode estar presente no momento da alienação ou pode se demonstrar, aparecer depois da alienação, na fruição do bem ou do serviço, algo que foi defeituoso. Então, o que é um vício redibitório? É uma garantia para aquele que comprou o bem de não ser obrigado a ficar com um bem ou com um produto que seja defeituoso, que não sirva para aquilo a qual ele fez aquele contrato. Então a primeira coisa a fazer era abrir o artigo, os artigos do Código Civil. Ia lá, botava Ctrl F no Código Civil, no computador, pelo celular, ia lá para o artigo 441 do Código Civil. Tinha que ler a questão olhando o que está dizendo o artigo. E muita gente sequer citou os artigos. Veja, uma prova que é permitida a consulta pela internet, por livro, por celular, com amigos, enfim, do jeito que está fazendo, você não citar o artigo, me parece uma falta de atenção tremenda. Isso não pode estar presente no estudante de direito. O estudante de direito precisa ser minimamente diligente. Então a primeira coisa a fazer era abrir o código, né, na questão dos vícios redibitórios. Então, nesse caso, que nós estamos tratando de vício redibitório, é o vício redibitório de animal. Se é o vício redibitório de animal, a gente precisaria vir para o parágrafo 2º do artigo 445, que fala o seguinte: tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial. A questão falou que existia alguma lei especial? Não. Ou, na falta desta, pelos usos locais. Isso é o parágrafo 2º do artigo 445. A questão falou alguma situação de uso local, de prazo para uso local? Não. Aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Então, o que a gente deveria aplicar nesse caso de vícios redibitórios para animais, não havendo lei especial e não havendo menção alguma a usos e costumes locais, seria o parágrafo 1º do artigo 445, que estabelece o prazo de 180 dias para os bens móveis, que no caso, assim, é considerado o animal, no caso, o cavalo alazão. A questão, então, nós já sabemos que o prazo é de 180 dias. E nós já sabemos que o prazo de 180 dias, ele é utilizado para situações onde o vício se apresenta a posterior. Depois, o vício não foi configurado, demonstrado naquele momento. Então, se o vício foi configurado depois, é a partir desta data onde o vício foi configurado que a pessoa, que no caso o Glauco,
poderia manejar duas ações, as ações edilícias. Poderia ser a ação quanto menores ou ação estimatória, que reclama o abatimento proporcional do preço. Então, se o valor do cavalo era 2.000, Glauco disse, ó, esse cavalo não vale mais 2.000, vale só R$500. Então, poderia ser uma saída, a ação quanto menores ou ação estimatória, que é o que está lá prevista aqui no artigo 442. Ou a ação redibitória, que é a volta ao status quo. Você devolve o cavalo, você me devolve o valor que eu paguei, mais as despesas do contrato. No caso, as despesas do contrato foram a regularização do cavalo, né, junto aos órgãos pecuaristas e as vacinas. Então, esses valores também seriam acrescidos ao valor pago pelo cavalo, se Glauco optar pela ação redibitória, que está lá previsto no artigo 441. É possível o pagamento de dano moral e de lucro cessante nesse caso, das perdas e danos? Não, porque a questão não fala que houve má-fé. A má-fé, para ser utilizada como mecanismo para obrigar o pagamento das perdas e danos, ela não é presumida, ela precisa ser comprovada. Então, se a questão não falou em má-fé comprovada, diz que, inclusive, Jonas se surpreendeu em razão da infertilidade do cavalo, não há que se falar em perdas e danos. Então, o que é que a questão estava pedindo era para dizer que se tratava de uma situação de vício redibitório, que Glauco tinha duas possibilidades, uma ação estimatória que faria o abatimento proporcional do preço, ou que é do artigo 442, ou o artigo 441, que trata da própria ação redibitória, que é a volta do status quo. Você me devolve o dinheiro, mais as despesas do contrato, no caso as vacinas e a regularização, e eu devolvo o cavalo para você. Então seriam essas duas possibilidades. E aí, muita gente no prazo foi para o Código de Defesa do Consumidor. Eu já disse a vocês que o Código de Defesa do Consumidor, ele só é utilizado se nós tivermos numa relação de consumo. Se de um lado estiver um prestador de serviço, uma loja, alguém que vende cavalo, por exemplo, e do outro lado, um consumidor. Nesse caso aqui, não se trata de relação de consumo, é uma relação entre particulares. Em nenhum momento a questão fala que Jonas é um habitual vendedor de cavalos, ou que Jonas tem uma empresa que vende cavalos, ou que Jonas tem um aras que vende cavalo. Não significa nada disso. Então, se nós não estamos tratando de relação de consumo, não é para ir para as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, mas sim para as hipóteses do Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor vai ser aplicado se houver relação de consumo. Nesse caso, não há relação de consumo, há uma relação de equivalência entre as partes. Os dois são particulares, tá? Não há relação de consumo. Por outro lado, muita gente foi para o prazo do caput do artigo 445, que o adquirente decai do direito de obter a redimição ou o abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzida à metade. O caput do artigo 445, eu falei disso em sala, o caput do artigo 445 está tratando da hipótese do vício ser verificado no momento da alienação. Então é por isso que nós temos os prazos de 30 dias para bens móveis e de 1 ano para o bem imóvel. Esses prazos sendo reduzidos pela metade, né, se esse bem já estava na posse da pessoa. Então a questão trata da posse muito mais para confundir o aluno do que como um elemento necessário para a contagem do prazo. Ele está na posse do cavalo alazão, Glauco está na posse do cavalo alazão, pouco importa para nós. Por quê? Porque a questão diz que o vício só foi identificado a posterior, depois da alienação, e não no momento da alienação, que é o momento aí da compra e venda. Então vocês precisam entender a questão, prestar bem atenção nos detalhes da questão e já que era uma questão que poderia ter consulta, fazer a leitura dos artigos para analisar a questão. Então a resposta correta seria o prazo de 180 dias
contados da descoberta do vício e não da alienação, porque a alienação, nesse caso, o vício não foi descoberto no momento da alienação, mas sim no momento depois, posterior, e as duas hipóteses, ação quanto menores ou ação estimatória para abater o valor do preço, ou ação redibitória para devolver o cavalo mais os valores relativos ao valor da compra e venda, mais os valores relativos às despesas com o contrato. Então muita gente errou aqui por falta de atenção e por o mínimo de diligência que seria analisar a questão com base naquilo que os artigos estão aí claramente chamando a atenção e nos dizendo.